As redes sociais não são sites de relacionamento. Como o nome está dizendo, elas são sociais mesmo, não digitais ou sociais. Aqui botamos uma porção de sites, né? Facebook, MySpace, Orkut, etc, Twitter. E as redes sociais não são ferramentas, né? Elas são... O cara diz assim, eu gosto muito de rede, eu tenho até um blog. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É uma coisa boa para a gente conversar, né? O blog é um instrumento de publicação pessoal, não tem nada a ver com rede. Agora, se você falar, a blogosfera tem a topologia de uma rede, aí é verdade. A blogosfera, porque você pode eliminar um blog e não elimina a blogosfera, você não consegue. A blogosfera sim. Mas ela não é uma rede social também. Por quê? Porque ela é um conjunto de mecanismos de publicação. Claro que as pessoas estão por trás, mas em si a rede são essas pessoas que estão conectadas, não a blogosfera. Entenderam? Quer dizer, porque o cara coloca um negócio na chamada rede, na internet, tem lá um site, um blog, um portal, não quer dizer que seja rede. Redes são mecanismos, não são ferramentas, redes são pessoas usando mecanismos que podem ser mais interativos e facilitam, portanto, a netweaving de estruturas distribuídas. Blogosfera. Tem algumas plataformas interativas que são mais adequadas para fazer o netweaving de redes sociais. Por exemplo, aqui tem algumas. O Ning, o Elk, Noosfero. O Drupal não é bem, né? É um ambiente mais de programação, WordPress, mas agora me falaram que tem uma outra que está surgindo e aqui no Brasil. E são mecanismos, são ferramentas melhores, porque permite mais interação e porque permite que você utilize essa ferramenta para animar ou articular redes sociais sobre o assunto que você quiser. Não é? São plataformas que não se intitulam elas mesmas redes sociais. Nós somos plataformas de rede. Se quiser usar para fazer uma rede de pessoas que vão pescar com você, aí você faz. Se você quer usar para fazer uma rede de cidades inovadoras, você faz. Muito bem. Podem ser bons instrumentos. Nenhuma dessas plataformas, isso é uma coisa interessante, gente. Nenhuma dessas plataformas, elas são muito adequadas ao netweaving. Às vezes elas são amigáveis, são web, mas não são abertas à programação. Elas têm um sistema de gerenciamento, de indexação de conteúdo que não é bom. As coisas que você faz ficam perdidas lá atrás, você não vê. As que têm um bom sistema, elas não são tão amigáveis e querem que você tenha um servidor para carregar. Então, nós estamos ainda nessa fase de... O problema, ontem eu estava discutindo com o Cacau, ele está aí. Eu estava discutindo com ele uma coisa que é o seguinte: o pessoal que trabalha desenvolvendo essas plataformas não avançou muito na sua investigação sobre rede. Então, gerou uma coisa, quer dizer, o que eles acham que é bacana fazer não é exatamente aquilo que são as exigências de quem está tentando articular e animar uma rede, né? Então, isso ainda vai demorar alguns anos até a gente ter plataformas mais adequadas. Revisando, mais uma vez, redes são redes de pessoas. Redes de instituições hierárquicas não podem ser redes distribuídas. Isso aí é aquele negócio, gente. Sinto muito, né? É o que a gente pode dizer. Sinto muito que grande parte daquilo que se chama de rede não seja rede distribuída. Seja a atribuição do nome de rede a uma frente, uma coligação de instituições hierárquicas. Diga. Sim. Eu vou tentar animar a rede aqui como uma pessoa. Tu antes há pouco afirmaste que não depende das convicções íntimas das pessoas. A fenomenologia não. E agora que voto diz que redes são pessoas. Isso. Pessoas, Resta saber o que são as pessoas, né? Ótimo. tem uma biologia, Isso. tem uma psicologia, e elas... Então,
O que ele está dizendo é o seguinte: se eu digo que redes são pessoas, como é que a fenomenologia não depende daquilo que está dentro das pessoas? Resumindo, é isso que você coloca. Pois é, mas é preciso ver o que é pessoa. Quando a gente fala pessoa, a gente não está falando do indivíduo, aquela abstração da estatística, da ciência econômica, que na verdade não existe. O indivíduo não é um ser humano. O ser humano é a pessoa. A pessoa já é aquele ser individualizável, mas que se constitui na relação com outras pessoas. Nenhum de nós aqui seríamos pessoas se nós não tivéssemos sido cuidados na nossa infância pela rede familiar, pela mãe, pelos outros. Quer dizer, foi ali que nós viramos pessoa. A pessoa é um entroncamento de fluxos. A pessoa não é aquele indivíduo que a ciência econômica e a estatística usam como uma abstração. Tantos indivíduos, não. Ela é sempre alguém integrado num determinado meio. Para ser um ser humano, ela teve que passar por esse processo de integração. Mesmo assim, permanece válido aquilo. A cooperação não depende dos valores e das convicções que estão na cabeça das pessoas. Ela depende do padrão de organização que essa pessoa está compartilhando ou está envolvida. Diga. Só complementando, Sim. a pessoa hoje é caracterizada como pessoa física ou jurídica. É bacana até lembrar. A tal da pessoa jurídica não é pessoa de jeito nenhum, viu, gente? A tal da pessoa jurídica, ela não é, em geral, a pessoa jurídica é uma hierarquia, é uma estrutura de comando e controle. É um arrebanhado onde alguns corpos foram aprisionados. Bom, depois a gente conversa. Então tá aí. A pessoa é diferente do indivíduo. Você fez a pergunta antes dessa. Eu gosto muito desse desenho aqui, só não gosto que o pessoal está de terno, aqui de gravata branca, mas eu gosto muito desse desenho aqui. A imagem, né, de um ser humano formado por muitos seres humanos, para dar uma ideia fractal assim, de que pessoa já é rede. Engraçado que o Novalis, um cara interessantíssimo, né? Em 1789, ele saiu com essa. Ele fazia uma filosofia assim, epigramática, ele fazia pequenas máximas, né? E essa dele eu achei um negócio fantástico. Num livro muito interessante chamado Pólen, saiu até uma tradução boa agora em português. Cada ser humano é uma pequena sociedade. Isso é fantástico, né? Quer dizer, você dentro tem aquela sociedade e você só é pessoa quando você está ligado àquelas outras. Então, essa construção tem esse caráter fractal muito interessante. Aqui, olhem para isso, pessoal. A primeira vez que eu olhei para isso aí, eu gosto de brincar, eu me lembrei daquele filme que aparece, os caras vão invadindo a Terra, tem um discão imenso que vão fazendo aquela sombra, como é que chama? Independence Day. Olhem bem. Mas isso é um organograma de uma organização dessas nossas. Não é? Mas parece aquilo, né? Está descendo lá, olha lá. Quem está aqui, olha o tanto de conexões. E aqui a moça do café, da limpeza. Isso aqui sempre me lembra isso sempre me lembra o Antônio Hermílio. Alguém disse que não foi ele, mas eu acho que eu ouvi dele. Que ele dizia assim: o problema do pobre é que seus amigos são pobres. Isso dito pelo cara mais rico do Brasil, na época. Agora perdeu. O problema do pobre é que seus amigos são pobres. Está rigorosamente correto do ponto de vista de rede. A pobreza é, antes de tudo, ela não é uma pobreza de dinheiro. Ela, antes de tudo, é uma pobreza de conexões. A pobreza de conexões, poucas conexões, significa poucas possibilidades, poucas oportunidades, pouco estoque de futuros. O seu estoque de futuro reduz quando você diminui a conexão. Pensem o que é uma conexão. Uma conexão é uma sonda enviada ao futuro. Sempre é uma sonda enviada ao futuro. Quando você se comunica com uma pessoa, aquilo gasta um tempo para ir até lá. Você está sempre se comunicando com a pessoa que ainda não existe, mas que existirá quando você chegar até ela. Pensem nisso agora, num sistema
bem complexo. Quer dizer, o seu estoque de futuros depende do seu número de conexões, depende da maneira como você está conectado, da quantidade de conexões que você tem. Se você tem poucas conexões, você está aprisionado lá, o seu cluster. A pobreza dá em cluster também. Ela clusteriza, ela aglomera. Então você fica lá. Não tendo atalho para fora, você não tem outra oportunidade, você não tem um outro emprego, você não tem um outro negócio, você não tem um outro parceiro, você não tem uma outra ideia que o outro cara tem, mas que não chegou até você. Então a pobreza é sempre a pobreza de conexões, né? Agora, isso dentro das organizações é assim. As organizações, elas organizam a pobreza de conexões internas, de sorte que quem está no centro, quem está no topo, quem está no comando é o rico. E o rico fica mais rico. Por quê? Porque mais conexões geram mais conexões. Olha que coisa interessante, né? Desse ponto de vista, eu não estou falando da riqueza e da pobreza como insuficiência de renda, que é como os economistas tratam esse assunto, né? Não deviam tratar depois que a Amartya Sen ganhou o prêmio Nobel, mostrando que a pobreza não é insuficiência de renda, mas continuam tratando assim. Essa é uma imagem muito aterrorizante, mas é nisso que nós vivemos e convivemos todo dia, né? Diga. Falando em aterrorizante, não sei se está presente na tua fala. Aconteceu alguma coisa, mas diga. Perdão. Está presente na tua fala, mas em nenhum momento você fala da ameaça à rede distribuída. Claro, me parece que é o que destrói todo o que nós poderíamos até olhar do ponto de vista de uma certa utopia, que é inimaginável. Não sei se está presente na tua fala. Tá. E não só ameaça essa barreira. O poder sempre nasce assim. E o poder é a ameaça. O poder vertical é a ameaça à rede distribuída. Quando você exclui nodos, quando você interrompe o fluxo, ou quando você desatalha. A palavra desatalhar, vocês estão entendendo, né? Porque você tira os atalhos entre cluster. Quando você separa cluster, quando você obstrui a fruição. O que é obstruir fruição? Eu acho que todos vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Você vai falar com um cara muito importante, aí tem uma antessala, depois ali ficam duas secretárias, o que o senhor quer falar e tal, depois aí você passa para uma outra antessala, e aí tem mais um assessor que vai dizer, mas o que mesmo que o senhor queria tratar? E isso porque você já passou lá embaixo pelo porteiro do prédio, e aí você, quer dizer, ele é importante porque ele colocou muitos obstáculos ao fluxo. É isso a escada, é isso o muro, é isso a porta, é isso a fechadura. São obstáculos à fruição. Então, obstáculos à fruição, o firewall no caso das redes que estão em plataformas na internet, é o caso clássico. Os fenômenos que ocorrem nas redes independem, já falamos disso. 3 tipos de fenômenos eu queria conversar com vocês agora: o clustering, o swarming e o crunching. Já me disseram que essa palavra crunching aqui não é o crunching de amassamento, que seria com S, mas esse é um neologismo que eu introduzi, os outros não, por causa do crunch. O crunch é o Big Crunch. O crunch é o contrário do Big Bang, uma hipótese cosmológica simétrica do Big Bang, que o mundo todo, o universo teria surgido a partir de um ponto inicial, de um grande bang inicial, uma grande explosão inicial. Nós ainda estamos na fase de expansão, e depois tudo vai voltar a um ponto novamente, quando vai ser o simétrico do Big Bang, que é o Big Crunch. É claro que isso é só uma hipótese cosmológica, tem várias outras hipóteses para o surgimento e o desaparecimento do universo, embora o Big Bang seja hoje a mais aceita, o Big Crunch não tem esse nível de popularidade do Big Bang. Mas por causa do Big Crunch, nós começamos a analisar o fenômeno chamado crunching, escrito assim, que eu vou comentar com vocês. Bom, o que é o clustering? A tendência é que tem 2 conhecidos comuns a um terceiro de conectar-se entre si.
Aqui exemplos de clusters centralizados e descentralizados. É uma coisa engraçada, clustering, essas palavras estão em inglês, porque a tradução delas em português é problemática, sobretudo a declinação, se a gente puder falar assim, entre aspas, né? Porque clustering é uma ação, é um aglomerando, vamos dizer que é um aglomeramento, tudo clusteriza. Quando você aumenta os graus de distribuição de uma rede, as coisas tendem a se agregar. O que eu estou querendo dizer com isso? Se nós que estamos aqui nesse auditório resolvermos fazer uma coisa qualquer, uma organização, vamos fazer aqui uma empresa, nós todos aqui, e nós definimos juntos que essa empresa vai prestar serviços disso ou daquilo. E se nós optarmos por não organizar o organograma da empresa com aquelas caixinhas, separando pessoal, sei lá, marketing, todos os departamentos que uma empresa tem, isso vai acontecer naturalmente. Ou seja, a tendência de nós que estamos aqui vai ser se agregar em determinadas funções, que podem depois mudar. Ou seja, tudo clusteriza, por afinidade, por identificação, vamos chamar assim. Então, cluster é um fenômeno muito interessante. Não depende muito da vontade das pessoas, é incrível, né? A clusterização é função do índice de distribuição e conectividade da rede. Quanto mais for maior o índice de conectividade e distribuição, mais vai agrupar, talvez a gente possa falar assim, espontaneamente. Até as doenças clusterizam, é engraçado. Até as doenças que não são contagiosas clusterizam. Se você vê mapa de distribuição de doenças no mundo, você vai ver que existem doenças autoimunes que não são contagiosas, que clusterizam. Que você tem mais incidência delas em determinado, imagino eu, por razões ambientais e outras, né? Clusterizam. O swarming é um outro fenômeno importante. É um enxameamento. Aqui é um pouco uma nuvem de insetos e aqui eles enxamearam, aqui se agregando nesse cluster. Aí tem uma nuvem de insetos que é muito bonita essa imagem. Nós não sabemos exatamente o que significam essas formas, mas nós já sabemos que elas significam alguma coisa. Entendeu? Aí está dizendo alguma coisa, eu não sei o que. Nós não sabemos, mas está dizendo alguma coisa. Isso aí é auto-organização pura. É auto-organização pura. Eles estão gerando ordem a partir da interação. Aqui não tem chefe, viu, pessoal? Porque a mentalidade hierárquica ela é incrível, porque o cara diz, mas não tem chefe, não tem nenhum. Não tem administração, assim como no formigueiro não tem nenhuma administração. Isso, os estudos científicos mais recentes mostraram isso de maneira inequívoca. Não tem administrador. E não tem ninguém que nasceu com uma determinada função. Um para ser operário, outro para ser forrageiro. Todas essas hipóteses já foram derrubadas pela ciência. É a conexão de um com o outro que vai determinando qual é a função que cada formiga, por exemplo, num formigueiro assume. Cupim enxameando. Aqui tem um resultado de interação de cupim que é sempre legal. Isso aqui é um cupinzeiro africano, estão vendo aqui? Ele é alto, né? Esse cara aqui deve ter o quê? 1,80 m? Está aqui, mais outro, tem quase 4 metros, 5. Olha aí. Essa construção é perfeita, porque ela é uma construção aberta, mas não chove dentro. Mantém a temperatura lá dentro do cupinzeiro ideal para a reprodução e a vida dos cupins. Muito melhor do que nossas salas, né? Que a gente fica dentro nesse calor, não aguenta e tal, né? No hotel, por exemplo, lá agora eu estava ligando o ar-condicionado, um calor desgraçado esse dia. Quer dizer, a construção é avessa. Aqui não, aqui tudo bacana. Se você juntar talvez os arquitetos e engenheiros aí
melhores do mundo para fazer uma construção melhor que essa, eles não fazem. Me expliquem isso. Como é que o cupim tem a cabeça menor do que a cabecinha do alfinete, faz um negócio que nós não conseguimos fazer, hein? Da onde saiu essa inteligência? Seleção natural não é. A seleção natural simplesmente diz: olha, se você se reproduziu, aquela sua reprodução continua, então esse padrão genético continua. Mas da onde saiu essa inteligência? É inteligência coletiva, mas como é que ela é formada? Olha só que coisa interessante. Ele está falando que tem que explicar, é porque é burrice humana. Mas o fato é que isso aqui, cada cupim está seguindo regras muito simples. Ele está imitando o seu vizinho. Ao imitar, ele introduz uma variação. Claro, ele não vai imitar perfeitamente, né? Ao botar um grãozinho lá de saliva, de argila ou sei lá de quê, a distribuição dessas variações vai gerando ordem, ou por uma lei de potência, né? A gente já consegue explicar um pouco, né? Mas agora vocês vão ver aí um swarm feito por seres humanos. Houve um atentado nos trens lá em Madrid. O governo, que defendia uma plataforma rígida de tratamento com o separatismo basco, aproveitou o período pré-eleitoral para ir na televisão e dizer que aquele atentado tinha sido da ETA, dos separatistas bascos. Mas era mentira, o atentado tinha sido da Al-Qaeda. E as pessoas revoltadas com aquilo, sem ninguém comandar, sem ninguém chamar, começaram a mandar SMS e eventualmente também um pouco de e-mail. Em 5 horas deu uma pane no sistema telefônico de telefonia celular da Espanha. As pessoas começaram a se juntar nas ruas. A proposta era se juntar em silêncio, para dizer que não estavam concordando com aquilo. Todo mundo em silêncio, na frente da sede do PP, que era o partido do governo, chamado lá Partido Popular. E você, de repente, aqui é uma foto do jornal O País, Espanha em la calle, né? Juntou assim, daí os caras já mandaram SMS para outro. Quem fez isso não foi o celular, né, gente? O celular só e o e-mail facilitaram a comunicação, mas foi um fenômeno que aconteceu na sociedade, né? Foi um swarming. Claro, se você tivesse só o telefone fixo, seria mais difícil. Se não pudesse mandar mensagem, tinha que falar com cada um, ia ser mais difícil. Mas isso não foi feito com spam, porque spam celular só quem consegue fazer é a companhia telefônica. O usuário não consegue, né? Então foi um mandando para um. O que passava era confiança, vocês entenderam? Quer dizer, foram conexões de um a um que foram sendo replicadas e foi gerando um swarm. Diga. Passa também a questão da ferramenta, né? Porque a Espanha é mundialmente, na proporção, o país que mais usa SMS. Pois é. A ferramenta foi muito importante. Mas facilitou. Mas o que aconteceu foi um swarm civil. E o crunching, que é a redução do tamanho do mundo, é uma espécie de amassamento. O mundo ele está ficando menor. Isso é chamado Small World Phenomenon. Vocês já notaram que o mundo está ficando menor? Está ficando menor em termos sociais. Já falei um pouquinho disso hoje. Quando você aumenta o índice de distribuição e conectividade, você diminui os graus de separação. O que são os graus de separação? É a extensão característica do caminho de uma mensagem. Ou seja, é o número de intermediários que uma mensagem tem que passar para ela ir de um nodo a outro nodo qualquer da rede. O que eu quero dizer para vocês, nesse caso, é o seguinte, vê se dá para entender. Aquela cidade lá,
daquele zigurate que a gente projetou agora, Uruk, tinha 2.000 habitantes. E ela era muito maior em termos sociais do que Nova York hoje. Mas como? Porque lá era muito mais difícil você chegar a qualquer outro desses 2.000 nodos daquela sociedade, porque os graus de separação eram muito maiores, havia muito mais muro, você nascia a vida toda e nunca tinha contato, nem poderia ter com uma outra pessoa, dependendo da posição onde ela estava. Aí a estratificação máxima, que significa obstruções de fluxos irremovíveis. Esse negócio do small world é muito interessante. Começa com o experimento do Milgram. Vocês já ouviram falar do experimento do Milgram? Foi esse Milgram e o outro professor aí, o Travis, eles eram professores lá em Harvard. Em 1967, o Milgram fez um experimento que ele queria saber qual era o tamanho, o comprimento da corrente na sociedade americana em 1967. Então, ele, na época não tinha e-mail, né? E ele pegou cartas. Ele pegou 160 pessoas que moravam em Omaha e disse que elas tinham que enviar essas cartas para um corretor de valores que trabalhava em Boston. Mas não tinha o endereço do cara. Tinha que dar de mão em mão a carta. Então eu dava a carta para você, porque eu lhe conheço, você dava a carta para outra pessoa que você conhece, e ele foi rastreando o número de intermediários que aquela carta passou de mão em mão. A média disso tudo deu um número legal, 5,5, que eram os graus então de separação, ou seja, em 1967 você podia chegar a qualquer outra pessoa na sociedade americana passando por 5,5 em média intermediários. Opa! Esse, como é que volta? Mas é porque aqui tem o anterior, mas não tem o comando. Agora ficou esquisito, Vamos lá. Bom, esse experimento o Duncan Watts agora, recentemente em 2002, resolveu repetir o experimento do Milgram. Só que ele fez para o mundo todo e agora o Duncan Watts já tinha e-mail, então facilitou bastante o trabalho, né? Não era mais na base da carta. O que ele fez? 60 mil usuários de e-mail tentaram se comunicar com uma de 18 pessoas-alvo em 13 países, encaminhando mensagem de e-mail a alguém conhecido. E ele chegou a um número bem parecido, que eu acho que é parecido apenas por coincidência com o número do Milgram. 6. Por que por coincidência? Porque eu até falei isso para o Duncan Watts, ele tem que fazer a experiência só para os Estados Unidos para a gente comparar com a experiência do Milgram. Fez para o mundo todo, agora não sei, a sociedade americana hoje, eu acho que ela tem um grau de separação muito menor do que aquele que o Milgram achou em 67. Vamos em frente. Mas, o que o Duncan Watts descobriu? Você chega a qualquer pessoa hoje do mundo, desses 6,5 bilhões que nós temos, você chega só com 6 intermediários, em média. Bacana, hein? Olha como é que o mundo está ficando pequeno. Esse negócio de mundo pequeno nasce daquela piada, né? Que a gente... Você diz, mundo pequeno, quando encontra uma pessoa inusitadamente num lugar onde você achava, né? Você vai beber um café em Estocolmo e de repente você olha, está lá sentado um cara que estudou com você no ensino fundamental. É o mundo pequeno, né? Ou seja, essa expressão, o mundo pequeno, vai cada vez tender a aparecer mais, porque as pessoas estão mais conhecidas, mais conectadas, né? Eu encontro muita gente por aqui que eu não tinha a menor ideia, mas eu reconheço o rosto lá na escola de rede, que tem 4.110 pessoas hoje, conectadas. Opa, você é o fulano. Quer dizer, está ficando pequeno, não tem jeito. E está ficando pequeno em termos sociais. Agora, uma coisa interessantíssima é isso, gente, Essa é uma descoberta que nós fizemos aqui mesmo, nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Small is powerful. O que quer dizer isso? Quando você diminui o tamanho do mundo em termos sociais, você aumenta a potência social desse mundo. O que eu quero dizer com potência social?
esse campo fica mais empoderante. Inventaram o tal conceito de empowerment, mas essa é a única maneira de explicar o que é o tal do empowerment. O empowerment é uma função coletiva, é um poder que vem do ambiente para o indivíduo, não é um poder que o indivíduo adquire. Não é? Você está empoderado quando você é encorajado por suas relações sociais a fazer isso ou fazer aquilo. Então esse empoderamento é como se fosse, mal comparando, um campo eletromagnético que está presente nessa sala, que induzisse uma corrente de tal maneira que eu pudesse usar esse celular sem bateria. É perfeitamente possível isso. Então, um bobinho aqui, se tiver um campo aqui, induz uma corrente, pronto, o celular está funcionando. Isso é que é o empoderamento, quer dizer, é o campo social que empodera as pessoas. Mas o que é esse empoderamento? Esse empoderamento depende do número de conexões que cada um tem com as outras pessoas. Então ele depende do índice de conexão e distributividade, vamos dizer assim. Quanto mais distribuído for, menor o grau de separação e mais empoderante é o campo. Então você consegue fazer mais coisas coletivamente. A sua capacidade de desenvolvimento aumenta, não é? Na medida em que o mundo vai ficando pequeno em termos sociais. Vejam que o que a gente chamava de social, depois da nova ciência das redes e de tudo isso que nós estamos conversando aqui, não tem nada a ver com aquilo que era chamado de social. Social é outra coisa, não tem nada a ver. Não é sociedade assim enquanto conjunto de pessoas, de indivíduos, no sentido de indivíduos. Social não é o aglomerado de pessoas, é o que está entre as pessoas, é esse tecido que a gente não vê, que está no espaço-tempo dos fluxos e que se manifesta de uma ou de outra maneira, dependendo de pouquíssimas variáveis que são determinantes para o comportamento coletivo e para a constituição disso que a gente chama de social. As redes podem ser vistas, então, desse ponto de vista, como um movimento de desconstituição de hierarquia. Assim como a democracia surgiu, não como um modelo, ela surgiu casuisticamente como um movimento de desconstituição da autocracia dos pisistrátidas na Grécia, né? Quer dizer, ela foi elegida. O que nós temos que botar aqui nesse sistema para esses caras não voltar? Foi assim que surgiu a democracia local, né? Para impedir a volta dos tiranos, né? Que eram da família lá na época, né? Do Pisístrato. E as redes, elas podem ser vistas também como um movimento de desconstituição da hierarquia. Aqui tem uma comparação muito bacana entre a Torre de Babel, que é uma imagem forte e fantástica, e a praça, o que sobrou, né? As ruínas hoje da Ágora ateniense, né? A uma estrutura mais distribuída corresponde a um metabolismo mais democrático. O grau de distribuição acompanha o grau de democratização nesse sentido, né? Em redes altamente distribuídas e conectadas, a democracia passa a ser pluriarquia. Qual é a diferença de democracia e pluriarquia? Pluriarquia é a democracia radicalizada em redes altamente distribuídas. Em highly connected worlds, quer dizer, em mundos altamente conectados, o modo de regulação, ele necessariamente será altamente democrático ou pluriárquico, não é isso? Então ele vai passando assim, você vai entrando nessa. E as redes são, quando a gente fala assim, vamos fazer uma rede de cooperação, aquele negócio da Hannah Arendt que a gente falava no início, né? Toda rede já é de cooperação. A cooperação é uma função do grau de distribuição e conectividade. É aquilo que a Hannah Arendt, sem ter os conceitos, ela falava. Quer dizer, é um atributo do modo como os seres humanos se organizam, não é um exercício de uma convicção íntima. Você pode ter gente não querendo ser colaborativa,
Mas se você articular essa pessoa horizontalmente com outras pessoas, ela não vai ter como não ser colaborativa. Não é? Porque para não ser colaborativo, você obrigatoriamente tem que gerar escassez. Se você estiver num meio onde você não gera escassez, não tem como você não ser colaborativo. Numa rede, isso é importante para nós que queremos ser NetWeavers, ou pelo menos para os que estão aqui que querem ser NetWeavers. Importantíssimo. Numa rede, as pessoas vão fazer coisas conquistando as outras por empatia, ou não vão fazer. Elas não podem mandar as outras fazer. Se você não pode mandar, a única maneira que você tem é dizer: olha, você quer fazer junto comigo? Você achou bacana? Bora fazer a mesma coisa? Vamos compartilhar essa agenda? Não tem como mandar. Porque o cara diz: não quero. Então não quero. Você não tem como punir ele. Você não pode mandar. Só pode mandar. O que é mandar, hein? É mandar nos outros, né? É admitir, demitir, cortar o salário, prender, torturar, mutilar, matar. Você não pode fazer nada disso, não pode mandar. Você só pode se associar e a pessoa faz com você se ela tiver a fim de fazer. Então, a cooperação é da essência do padrão distribuído. Ela não é o resultado de uma catequese. Nós temos uma maneira de achar que nós vamos mudar o mundo emprenhando as pessoas pelo ouvido. Não vai. Entendeu? Não é assim, não é fazendo discurso e o cara vai entrando aquele monte de coisa e aquilo vai girando dentro da cabeça e o cara: bom, agora eu tenho bons valores, agora eu vou sair e só vou fazer o bem. Está cheio de sujeito com bons valores no topo de sistemas desumanizantes de comando e controle. Eles fazem até discurso para a gente de responsabilidade social. Fazem discurso. São bons pra cacete. E estão lá no pico de hierarquias que deformaram o campo social, desumanizaram aquelas pessoas que estão ali, castraram as possibilidades de inovação, mas eles são bons pra cacete porque eles têm muitos valores bonitos. Os valores estão todos dentro da cabeça deles. Bom, aí vem uma hipótese que é legal da gente pensar, que é o seguinte: existe ou não existe uma rede mãe? O que eu quero dizer? Se redes são pessoas que se conectam com pessoas, desde que existe sociedade humana, existe rede social. É óbvio. A rede social é o resultado das conexões entre os nodos que são pessoas. Essa rede social não tem motivos intrínsecos para ser vertical. Se pessoas se conectam a outras pessoas e não há nenhum impedimento que elas se conectem a outras pessoas, essa rede tende a ser distribuída, mas na verdade ela não é. Se a gente for olhar as sociedades realmente existentes, você diz: não, mas não é bem assim, ó. Então, alguma coisa verticalizou. Algum software ou algum programa verticalizador começou a rodar nessa rede mãe. Essa rede mãe funciona mais ou menos como um BIOS, né? Ela dá conta do Basic Input, Outputs, é um sistema disso, né? Mas de repente, algum programa verticalizador começou a rodar ali, em geral um programa memético. O meme é uma hipótese interessante. Seria uma unidade replicável semelhante ao gene, só que ela é uma unidade, o meme é mental, quer dizer, é algum tipo de ideia que consegue se replicar e infectar os outros cérebros, assim como o gene teria, na visão neodarwinista, o egoísmo de se replicar através de nós, que somos as máquinas que eles usam para eles se replicarem. O meme seria a mesma coisa. Seriam ideias, unidades autorreplicadoras. Mas se você olhar do ponto de vista da rede, os memes são programas que rodam na rede. Olha que coisa interessante. E
Eles podem verticalizar a rede. Outro dia eu estava olhando um meme muito engraçado, que era o olho de Horus. Eu já até escrevi um artigo sobre isso. Estava passeando aqui, lá no bairro chamado Alto da 15, que tem aqui em Curitiba, e me deparei nesse domingo de manhã com um salão de beleza com aquele desenho do olho de Horus, né? E eu digo, poxa, mas esse troço aí está há milhares de anos sendo replicado. Como é que isso é tão replicado assim? Né? Quer dizer, como é que os deuses foram memes que se replicaram na rede e, em geral, verticalizaram a rede, né? Muito bem. A rede-mãe, isso é uma imagem. As redes que articulamos voluntariamente talvez sejam interface para a gente conversar com essa rede-mãe. Eu sempre conto essa história, parece um pouco forçada, mas ela é verdadeira, viu, gente? Você vai falar com o cara da associação de bairro lá, e ele sempre reclama da mesma coisa. Podem conversar com o presidente da associação de bairro. Ele diz, estou aqui há 20 anos pelejando, o povo aqui não une, a gente tenta reunir, mas eles não vão. Não é assim? Em todo lugar? Aí você vai ver, mas seu João, como é que é a sua organização aí no bairro? Quem é o presidente? Sou eu mesmo. Há quanto tempo, seu João? Tem uns 20 anos que eu estou aqui. E, mas seu João não muda? Não muda. Aí você vai lá, ele fez uma piramidezinha lá no bairro, e ele quer conversar com a sociedade. E o povo quer chegar, tomar uma sopa, assistir novela e dormir, não quer ir na reunião do seu João. Não faz parte do metabolismo daquela rede-mãe e na reunião do seu João, mesmo porque reunião é um troço horrível, né? E aí você vai ver a explicação está no padrão de relação, no padrão de organização que ele construiu. Ele construiu uma organização, ele construiu uma piramidezinha para privatizar um pedacinho do capital social lá que ele quer privatizar. Ele quer, grande parte deles querem ter um curral de pobre para oferecer como moeda de troca na hora de uma campanha eleitoral, ou para fazer um programa para o governo, para distribuir Bolsa Família, outro negócio desse aí, isso tudo. E ele quer usar aquele cercado que ele fez do povo ali para isso. É claro que para fazer isso você tem que ter uma estrutura de comando e controle, não pode fazer rede, você tem que fazer mesmo uma organização hierárquica. Olha que coisa. Esse negócio da interface. A interface organizativa para conversar com a sociedade, se você monta uma pirâmide, é uma interface ruim. A rede-mãe não conhece essa linguagem, né? Então isso aparece como as pessoas não dando importância para aquilo que você está fazendo. Agora vamos às questões mais quentes. Nós falamos disso, mas nos organizamos hierarquicamente, né? Não é assim? A gente fala de rede, diz que gosta de rede, que rede é o futuro, que está emergindo a sociedade de rede, que tudo é muito bacana, mas na hora da gente ganhar dinheiro, da gente fazer alguma coisa, a gente monta a nossa piramidezinha lá. A gente monta o nosso quadradinho. A gente monta o nosso sistema de comando e controle, porque a gente acha que não vai funcionar se não for assim. Mas existem experiências que mostram que empresas podem ser já organizadas em rede, dependendo do tipo de negócio. Madeireira é mais difícil, mas organizações, essas chamadas da sociedade civil ou do terceiro setor, 90% delas poderiam ter estrutura de rede. Pelo negócio que elas fazem, não precisava ter aquilo, não precisava ter a diretoria, a sede, o chefe, não precisava. Você quer fazer um programa de educação, você pode fazer ele muito bem em rede, cada parceiro entrando com uma parte. Não precisa ter uma conta bancária para botar o dinheiro. Só precisa se esse negócio estiver dentro da sua cabeça. Ou então, se você quiser reunir aquele dinheiro que tem aquele fim para viver dele de outra maneira. Não precisa. Grande parte das coisas que nós fazemos, que não são comando e controle, podem ser feitas em rede já. A gente não faz porque nós estamos envolvidos numa cultura que é uma rede fechada de conversações. Olha aí o Maturana de novo. A cultura é uma rede fechada de conversações que tem circularidades que são inerentes, e você fica ali, aí você só acredita naquela conversa que roda ali, e aí você não acredita que seja possível, embora você já tenha os instrumentos, você não acredita que seja possível se organizar
de outra maneira. Esse desenho é muito bacana, né? Dê uma olhada aí, ó. A escadinha, a porta, mais escada, mais porta, mais escada, mais porta. É assim. As organizações são assim, não é por acaso. Não é a funcionalidade arquitetônica do prédio que dita isso. É a funcionalidade do padrão de organização, né? Então aí, essa não precisa comentar, né? Essa aí a gente já sabe como é que é. Bom, e por que nós não entendemos as redes? Porque não adianta estudar as redes. Se você está vivendo numa lógica hierárquica, a sua compreensão vai estar condicionada por esse lugar, vamos dizer assim, que você está ocupando, e aí você não consegue ver, né? Você continua se organizando hierarquicamente. É o negócio não é falta de informação, não é falta de inteligência, é aquela musiquinha infame, cada um no seu quadrado. A musiquinha tem uma letra que eu analisei, tem um artigo chamado Cada um no seu quadrado, vale a pena ler, porque tem uma estrofe que o cara diz assim: cuidado com o inimigo, não, cuidado com o cara que está no quadrado ao lado. O Zidane tinha acabado de dar uma cabeçada no cara, né? Então, aí na música o cara dá uma cabeçada no outro que está do lado. Quer dizer, toda a música é construída em cima de uma lógica da liderança, que é um conceito pernóstico para quem trabalha com redes, esse conceito de liderança, né? De monoliderança, o cara que é líder em tudo, né? E que acabou virando um conceito xodó das teorias empresariais nos últimos 10 anos. Quer dizer, tem que ter um líder, né? E a rede é um ambiente de multiliderança, não é de monoliderança. Você lidera numa coisa, o outro lidera em outra. Vocês já viram aquelas formações de aves em delta? Aquilo já foi estudado, decomposto muito bem. A gente imaginava, porque queria ver assim, que o pássaro que estava na frente, no bico do delta, era o líder. Não é nada. Ele inclusive é substituído. Quando ele cansa, ele vai para outro lugar e o outro ocupa, né? Ele é substituído. Simplesmente ele está eventualmente ali. A formação é a formação em delta, porque oferece menor resistência. A resistência do ar facilita, né? Eles vão abrindo, em termos aerodinâmicos, vamos dizer assim, um caminho com aquela formação. Não porque o cara que está na frente está liderando, né? Bom, desconfie dos que desconfiam das redes, são quase sempre hierarcas, né? Essa imagem é muito interessante. Isso é uma imagem de um deus sumeriano, se eu não me engano, Enki. Pois esses deuses sumerianos não eram chamados de deuses, eram chamados de Enki, eram seres superiores na mitogonia sumeriana, só foram chamados de deuses pelos gregos depois. Mas as mesmas figuras foram replicadas em todos os panteões das sociedades hierárquicas, só mudava o nome. Esse Enki acho que até chegou a se chamar Yahvé, depois, muito tempo depois, na Palestina. E o padrão que eles colocavam eram memes poderosos. Essa história de que os deuses não existem é bobagem, eles existem sim. Na medida em que eles estão dentro, que eles rodam na rede social, eles são modelos mentais muito fortes, né? Nas redes nós vamos ter mais papéis surgindo, novos papéis surgindo. Isso é importante a gente levar em consideração, que 3 tipos de papéis aí sociais a gente já consegue antever, e mais outros, né? Eu citei 3 apenas aí: hubs, inovadores, netweavers. Ali tem 3 imagens mais ou menos assim, dá para a gente perceber que são os indicadores de sucesso. Vão mudando, né, gente? O que era sucesso na sociedade hierárquica? Vamos conversar aqui. A gente consegue resumir numa frase: quem é que tem sucesso? Quem tem dinheiro?
Quem tem poder e quem tem conhecimento, sobretudo conhecimento atestado por títulos, diplomas, que são reconhecimentos do conhecimento ensinado, né? Não são do conhecimento aprendido, mas deixa para lá, né? Mas quem tem conhecimento atestado por títulos, dinheiro e poder, de alguma forma tinha acesso aos mecanismos de broadcasting que produz a fama. Então ficava famoso, que era uma decorrência, um corolário do cara bem sucedido. Bom, se você é famoso, você não entra na fila, né? Tem sempre lugar para você no restaurante, etc, etc. Mas para isso você precisava, com raras exceções, você precisava ter acesso, ter atingido esses indicadores de sucesso da sociedade hierárquica. Numa sociedade que cada vez vai se conectando mais e que vai virando uma sociedade em rede, os indicadores de sucesso vão ser outros. Esses novos papéis, esses novos atores, eles já estão entre nós. Eles somos nós. Eles somos nós. Os anônimos, muitas vezes, mas que, ao invés de ser pessoas muito conhecidas, vão ser pessoas muito reconhecidas. Vão ser hubs, entroncamentos de fluxos. Às vezes o chaveiro lá do bairro, ele é muito mais importante para a dinâmica da rede social do que o cara mais rico do bairro, do que tem a maior empresa. O chaveiro, aquele chaveiro lá, o Ralph Dukin, que faz o papel de chaveiro no Matrix. Muito interessante a metáfora, né? Os inovadores, que são pessoas que anteveem o futuro, criam caminho que não existe, ou seja, de certa maneira inventam o futuro. E os netweavers, que são esses que tecem, articulam a rede social. São novos papéis, é claro que tem muito mais do que este que eu falei aqui, né? A gente está antevendo alguns numa tentativa de descobrir o que está aparecendo. Essa história de modelo mental é outra que a gente, do ponto de vista das redes, começa a reconstruir, não é? Modelo não é propriamente mental. Aliás, ele é mental, sim, só que a mente não é o cérebro. A mente é uma nuvem. É como se fosse no cloud computing. A mente é a nuvem, roda na nuvem. Os programas rodam na nuvem. E essa nuvem, ela é o conjunto de mentes que viraram uma mente social, que são as pessoas que estão conectadas a você. Esse é o óbvio, né? Você pega uma pessoa, tira de uma organização, dá um treinamento nela, já fizeram isso, né? Aí ela sai lá do treinamento, daquela imersão, vou mudar tudo. Em 2 semanas aquele gás acaba, ela vira o que ela era antes. Podem fazer isso. Vocês já fizeram. Por que ela sai do treinamento tão decidida a mudar e quando volta, aquele gás todo vai embora? É porque ela entrou lá, plugou de novo, o programa velho carrega. O script velho está lá, nas redes de conversação predominantes na organização onde ela está. Chegou lá, ela liga, opa, puf. É tipo aquele filme que eu quero ligar, tá, né? Carrega tudo de volta, ela vira aquela pessoa antes. Isso é muito interessante para nós. Não adianta mudar o software, no caso dessas organizações que nós conhecemos, tem que mudar o hardware. Se você não mudar o hardware, não tem jeito. Você diz, eu vou fazer um programa de inovação, um programa de não sei o quê, um programa de cooperação pela empresa, da organização. Não resolve. Chega lá, aquele troço é absorvido pela estrutura organizativa que existe ali e volta a rodar os velhos programas. Enquanto você não quebra essas circularidades inerentes às redes de conversações, elas ficam repetindo, aquilo que vai, né, predominar sempre, né? Então isso é importante para quem está fazendo ou quer fazer o papel de netweaver. Essa, para mim, é um insight fundamental, é esse, não é? Pelo menos o que eu tive. A rede não é um instrumento para fazer a mudança, ela já é a mudança. Às vezes eu falo isso, as pessoas encaram que eu estou contra a mudança. Não, eu estou a favor da mudança. A mudança é a rede. O que eu posso fazer além da rede?
Se as pessoas já estão se conectando horizontalmente, todas com todas, e vivendo o seu prazer de viver assim, tem algum outro lugar que nós temos que alcançar? Que tem um padrão transformacional da mudança que vigorou durante os últimos 2 séculos, que é meio perverso, porque ele diz assim: vamos transformar. Eu digo, para ir para onde, meu filho? Não, para ir para... Ele sabe o lugar? Você sabe onde é que você quer me levar? Você quer me engajar numa transformação, mas você sabe? Você não sabe, como é que eu vou seguir? Então, a ideia de que a mudança é uma transformação que é intencionada, a ideia de que exista um porto ao qual eu tenho que aportar, a ideia de que existe um modelo de sociedade para a qual eu tenho que caminhar, é uma ideia que recusa o processo da caminhada, porque a única coisa é a estrela polar dos navegantes lá. Você não chega nela. Ela pode orientar você para a caminhada, mas você não chega lá naquela estrela, né? Então, essa visão que os gregos tinham do sentido da política é muito interessante para quem trabalha com netweaving e para quem trabalha com rede. Ou seja, a política não tinha finalidade nenhuma para os gregos que conceberam, a partir da sua conversação na praça, a ideia de democracia. Qual era a ideia? Era você viver como um membro da comunidade política, ponto. Você viver no prazer da convivência, definindo junto com os seus pares, com as pessoas conectadas a você, todas as coisas que você quer para a sua própria vida, está muito bom. Eles não inventaram um objetivo: eu vou usar aqui a democracia para a gente derrubar o tirano de Esparta. Não era exportável o modelo, não era instrumental, eu vou usar para isso. E as redes hoje estão tendo uma apropriação instrumental terrível, né? Desde a vigarice é marketing viral, por exemplo. Isso é vigarice. Se os caras quiserem vender marketing viral, pode botar para correr, porque é vigarice. Porque se eu soubesse qual é o tipping point que eu tenho que atingir para que um produto explodisse exponencialmente suas vendas, o modo de regulação chamado mercado desapareceria, até o modo de regulação da sociedade desapareceria. Seria terrível se alguém tivesse esse conhecimento. Eu poderia vender qualquer produto, eleger qualquer pessoa, né? Na história do marketing viral, poderia... Então essas coisas não existem. Então é o uso da rede com objetivos instrumentais, é muito problemático. Mas eu acho que isso decorre de uma visão de que a rede é uma ferramenta. Existem ferramentas de rede, mas ela não é uma ferramenta, ela é uma maneira como nós podemos nos relacionar. Diga. Augusto, importante o seu exemplo da questão dos gregos, da democracia. E qual é a explicação que você dá pelo fato de que essa maravilhosa experiência, ou esse meme, ou esse software não ter se replicado enquanto se replicaram, digamos, os outros modelos hierárquicos e não esse da democracia? Na verdade foi uma brecha. Aconteceu como um acidente aquilo. Ele não se replicou logo em seguida, depois daquela experiência de 200 e poucos anos ficou. Aí as sociedades autocráticas se replicaram, mas ele, vez por outra, essa brecha vai abrindo de novo. Abriu nos países mediterrâneos com as assembleias populares, depois abriu com a reinvenção que os modernos fizeram da democracia a partir de Spinoza, né? Quer dizer, eles foram abrindo aqui, abrindo acolá. Essa brecha, ela é intermitente, ela abre e fecha intermitentemente. Qual foi a descoberta que nós fizemos recentemente? É uma descoberta mesmo, estava coberto isso. Foi que a democracia é um metabolismo de uma outra coisa que a gente hoje está chamando de rede. Quanto mais um padrão de rede é distribuído, mais esse metabolismo vai se manifestar. E uma outra coisa interessante para a gente discutir, que vai na linha disso tudo: a semente de rede é rede, né? Você não faz rede a partir de uma organização hierárquica, muito difícil.
Quando você quer fazer uma rede, então você tem que constituir um núcleo já em rede para ele ser uma espécie de ambiente da rede e não querer comandar esse núcleo. Se você escolhe um bocado de funcionários e fica cobrando o resultado dele para ele montar uma rede na sua empresa, ele não vai conseguir fazer isso. A semente de rede é rede. As redes se reproduzem porque rede gera mais rede, né? Ela não pode ser um negócio arquitetado para você gerar ambientes de rede dentro de organizações hierárquicas. Isso, para quem lê o Hacking Bay, é importante. Vai na mesma, é a sequência do que nós estamos conversando aqui. Se você faz uma rede, você cria uma zona de instabilidade, uma zona autônoma temporária, como dizia o Hacking Bay, dentro de uma organização hierárquica. Aquilo pode gerar uma desorganização da organização hierárquica. O que eu estou falando não é nada complicado, não. É deixar as pessoas conversar, gente. Se as pessoas do segundo andar puderem conversar com as do terceiro, com as do quarto andar e com as do primeiro, você começa a montar rede. Claro. Mas está tudo feito para as pessoas não conversarem, não é? Os elevadores de muitos prédios, eles só vão onde o seu crachá funcional deixa você ir. Eles não querem que você converse entre os andares. Eles não querem que você estabeleça redes horizontais de relacionamento. Não querem, porque o controle é feito em cima da separação, né? Uma outra coisa chocante para nós, eu gosto muito dessa frase do Frank Herbert, que ele dizia, é um ficcionista, escreveu a série Duna, ele dizia, não reunir é a derradeira ordenação. É bacana demais, né? Se já está conectado, não precisa reunir. Você precisa reunir o que estava disperso, desconectado. O mecanismo de reunião é um péssimo negócio para quem está articulando rede. Se vocês estão trabalhando com rede, numa instituição qualquer, numa empresa, evitem ao máximo a tal da reunião. A reunião é uma desgraça, é um desastre. Por quê? Em geral, a reunião é feita para decidir alguma coisa que quem vai decidir não está na reunião. Já não está? Em 90% dos casos. Acaba a reunião, chegou lá, então vamos falar com o fulano de tal, vamos lá no prefeito, vamos lá no presidente, vamos lá não sei aonde, vamos lá. Quem vai decidir não está, porque senão não precisava da reunião, já tinha decidido. A reunião, em geral, não é para fazer juntos alguma coisa, não é uma agenda compartilhada. A reunião é para discutir como é que vai fazer. Em alguns casos, nós temos que aguentar ainda o profissional da reunião, que é aquele cara que sabe articular a reunião, né, promove votação, que é o profissional de reunião, que é um cara que, no processo político autocrático, ele foi sempre deformado assim, né? Na verdade, é muito mais sutil você conseguir construir agendas compartilhadas pela conexão e, eventualmente, quando as pessoas se reúnem, essa reunião é uma confraternização, é uma celebração, ou é um encaminhamento conjunto de alguma coisa, não é a tal da reunião em termos tradicionais. Esse é um negócio importante, mais importante do que a gente imagina para o NetWeave. De certo modo, fazer redes é abrir mão de ter a sua própria turma, a sua patota, a sua igrejinha. Quando a gente tem uma ideia, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Eu vou juntar comigo as pessoas que pensam parecido comigo, nós vamos fazer uma organização, uma turma e tal. Para fazer rede não precisa fazer isso, gente. Você não precisa ter uma patota sua que pensa igual a você. Você simplesmente pode se relacionar com as pessoas que pensam de maneira semelhante ou parecida e com pessoas que pensam de maneira absolutamente diferente. Você não precisa convencer nem carregar as pessoas para lugar nenhum. Você não precisa arrebanhar as pessoas para você conseguir fazer alguma coisa. Ou seja, se comportar como um condutor de rebanho. Você simplesmente precisa andar junto com aquelas pessoas que querem fazer naquele momento a mesma coisa que você. Querem traduzir um livro, querem ler uma obra junto, querem... Exatamente. Ele está dizendo...
Vocês não estão ouvindo o que ele está falando, mas é muito importante, eu vou colocar o microfone. Diga de novo. Estou dizendo que é interessante a tensão latente entre esse conceito de reunião e de rede. Eu estou agora mesmo fazendo uma experiência a esse respeito, como é que as pessoas resistem a discutir e debater na rede e querem o raio da reunião, e exigem a reunião, e o pior, também não vão para a reunião. Essa última foi a melhor. O cara quer a reunião porque ele acha que só na reunião pode se decidir, porque ele quer, mas aí, no fundo, ele quer. Tinha uma moça lá em Porto Alegre, isso é incrível, eu tenho que contar isso, porque vale mais do que ficar falando muita teoria. Tinha lá uma experiência em Porto Alegre chamada orçamento participativo. E aí uma moça era lá desse orçamento, era uma militante ativa e tal. E aí começamos a fazer lá, na época que eu morei lá, começamos a fazer uma experiência de redes comunitárias de governança local. E aí era diferente, né? Era uma rede de pessoas que estavam envolvidas com o desenvolvimento do seu bairro, da sua localidade, mas que não iam pendurar a reivindicação lá no governo. Não era criar demanda extra para o governo, de obra. Bom, e essa menina gostou muito da experiência, embora ela estivesse vivendo a experiência do orçamento participativo, ela gostou muito dessa história da governança solidária local. Mas um dia ela me chamou num canto e falou assim: não, mas eu gostei, mas eu fico agoniada porque a gente não vota nada. O problema dela, a única coisa que dava assim, uma agonia, é que ela queria votar. Não era nem para ganhar, às vezes era para perder, mas queria votar, entendeu? Porque aquilo, quer dizer, como é que o ambiente da escassez habitua a gente ao confronto, ao conflito, não a reconhecer o conflito, mas a cultuar o conflito. Esse é que é o problema, não é? A visão competitiva, excludente, ela é uma visão que cultua o conflito. Bom, essa é uma outra coisa muito difícil da gente assimilar, eu sei disso. A nossa tendência é fazer uma igreja. Não tem saída, a nossa tendência é fazer uma igrejinha. A nossa tendência é definir antes as coisas para depois ver como é que vai rolar. Por exemplo, agora eu estou envolvido com vários parceiros, alguns até estão aqui sentados, num programa de aprendizagem em redes sociais de alto nível chamado NetWeaving, que vai ser para público mais corporativo. Aí tem pessoas especialistas em vários temas que serão os catalisadores do processo de aprendizagem. E um me perguntou: mas vamos fazer uma reunião antes? Digo: negativo, nunca. Vamos fazer assim, cada um vai falar o que acha que deve, depois nós vamos ver no processo como é que essas coisas vão encaixar. Se eu fizer uma reunião antes, eu faço uma escola. Se eu fizer uma escola, eu estou perdido. Uma escola no sentido, né? Eu faço uma estrutura em que as pessoas vão combinar previamente como é que elas vão ensinar os outros. Aí não é mais um programa de aprendizagem, já é uma ensinagem, né? Aí vai ser ensinagem. Então, não vamos fazer, mas ver, a primeira tendência de todo mundo, com a maior boa vontade do mundo, é dizer: vamos pré-definir as coisas, vamos definir como vai ser, vamos primeiro ver, porque eu não tenho confiança, eu tenho medo se deixar isso no processo, o que vai dar. Isso está por trás dessa ideia de você ter a sua própria turma, não é? Esse é um outro ensinamento muito importante. Se você tem uma rede, ela é muito grande, se você está numa rede, está animando uma rede, ela é muito grande, ela vai ficando muito extensa, se ela não clusterizar em torno de agendas compartilhadas, você perde completamente a possibilidade de ter índice de distribuição compatível com o padrão de rede. As pessoas vão se agregando em torno de coisas que elas querem fazer, e ali dentro daqueles clusters elas vão conseguindo manter um índice de distribuição. Quer dizer, a clusterização não é uma decisão prévia, nem uma vontade. Se ela não acontecer, se não agrupar, a rede vai perder conectividade e vai perder distribuição, não tem saída, né? Vai agrupar redes extensas. Você mesmo não consegue. Tem uma história do número de Dunbar, vocês já ouviram falar? Que o Dunbar estudou o neocórtex dos primatas,
e chegou a uma conclusão. Eu nunca entendi o estudo do Dunbar, estou acreditando no que o Dunbar falou, que você só consegue manter relações diretas e recorrentes com 80 a 150 pessoas. O resto não cabe muito na sua cabeça. Nossa cabeça dos primatas, né? Não cabe muito. Então, o máximo, parece que isso é meio razoável. Você não consegue mesmo ter relação recorrente com muita gente com um grau de separação só. Depois você vai ter com outras pessoas, porque o seu amigo tem um amigo e o amigo dele tem outro amigo, e aí você vai acabar entendendo que o que o amigo do seu amigo faz pode influenciar mais a você do que o que o seu amigo faz. E o que o amigo do seu amigo faz vai ter uma influência sistêmica maior no seu comportamento do que aquilo que o seu amigo faz, porque seu amigo está ligado a você. O amigo do seu amigo, com 2 graus, ele vai estar ligado a mais gente. E o amigo do seu amigo, mais gente ainda. Então, talvez uma mensagem emitida pelo amigo do seu amigo, ela forme um ambiente que mude o seu comportamento de uma maneira maior ou mais contundente do que aquilo que aquele que é o seu amigo está fazendo. Essas discussões, essa investigação das redes ganhou agora um impulso legal com um livrinho chamado Connected, do ano passado, do Christakis e Fowler. Esse livro já foi traduzido e saiu no Brasil com o nome O Poder das Conexões. São 2 investigadores no campo médico, são médicos, e fizeram várias pesquisas com o tempo, observando como é que as redes são fundamentais na saúde, na felicidade das pessoas. Às vezes você fica alegre, é porque o amigo do seu amigo ficou alegre. Incrível isso. E é um livro muito fundamentado, científico, chama O Poder das Conexões. Às vezes você tem mais oportunidade porque uma outra pessoa que você não tem contato imediato está se movendo com uma disposição favorável. Mas voltando aqui ao nosso caso, acaba que redes com mais de 150 pessoas dificilmente vão manter um índice de distribuição máximo e de conectividade máximo, todos com todos. Então o que vai acontecer? Se você tem uma rede muito extensa, se você está trabalhando numa rede voluntariamente construída muito extensa, a clusterização é que vai atingir graus de distribuição e conectividades maiores, mas o conjunto como um todo não. Bom, tudo isso que eu falei, e eu estou encerrando, isso aqui era um mini curso que foi desconstituído, né, pela audiência e virou uma palestra, uma exposição minha. Não era a intenção. A intenção era fazer com 60 pessoas, aí ter exercício, mas aqui não dá, né? Não tem nem cadeira móvel, nem nada, com esse tanto de gente não dá para fazer. Então, uma última observação é que NetWeave não é uma ciência. NetWeave é uma arte. A arte de animar e articular redes, ela usa conhecimentos da nova ciência das redes, mas é uma arte. No fundo, essa é a arte da política. A política é NetWeave. Aliás, Platão, num diálogo célebre chamado O Político, todo mundo devia ler. O Platão, vocês sabem que era um autocrata, né? Não gostava de democracia, mas ele teve uma tirada muito boa quando ele diz que a política é a ciência do estrategista e a arte do tecelão. Olha aí, a arte do tecelão é o NetWeave, né? É pena que ele tenha atribuído esse papel a um sujeito hierárquico, que era o governante iluminado e tal. Ele achava que quem devia governar era quem tinha o conhecimento da quibernesis, da ciência do governo e tudo mais. E aí ele construiu, ele e o Sócrates platônico construíram um sistema hierárquico. E reagiram, não entendiam como é que na conversação na praça, um peixeiro e um carpinteiro podiam falar com o mesmo valor de um filósofo, né? Diga.
a democracia não era a salvação, mas isso era uma prova da força da democracia e não da deficiência. As mulheres não participavam porque naquela época os escravos não participavam, mas isso não diminui, como observou a Hannah Arendt, a força da democracia, isso antes aumenta. Por quê? Porque era aquilo para os iguais. Agora, naquele estágio civilizatório em que estavam ali, aquelas pessoas não eram consideradas iguais. A democracia era um modo de relação para os iguais. Então, para os iguais, ela funcionava assim. Mas ela não era a salvação do mundo em termos sociais, não tinha critérios de cidadania aliados a esse procedimento que foi, de certa maneira, uma brecha nos sistemas de dominação. Bom, gente, estão me dizendo que vai ser ocupado esse auditório. Eu peço desculpa a vocês por ter não podido fazer um mini curso, e muita gente, e convido a todos estarem presentes agora, daqui a pouco, na fala do Clay Shirky, que vai ser às 13 horas, aqui nesse mesmo auditório. O poder de organizar sem organização. Vai falar de outra maneira, talvez, o mesmo assunto que nós conversamos aqui hoje de manhã. E às 5 horas da tarde, começa o simpósio da Escola de Rede, o Open Space, com 17 temas. E antes, tem o professor José Pacheco e mais alguns de nós discutindo se a escola acabou ou não acabou.